Fala galera, já assistia O Sobrevivente na cabine de imprensa? Essa crítica aqui, ó, galera, vai ser completamente sem spoilers. E esse filme aqui, que agora é dirigido pelo Sr. Edgar Wright e protagonizado pelo Sr. Glenn Powell, no papel, né, que foi originalmente, pra quem não sabe, pô, esse filme aqui é um remake do filme de 1987, com o mesmo título, né, O Sobrevivente, só que tinha no seu papel principal simplesmente Arnold Schwarzenegger ali interpretando o protagonista, que agora é vivido pelo Glenn Powell aqui nessa nova versão. E deixa eu até botar uma gaveta importante no começo da crítica aqui. Tem uma pequena e singela homenagem, digamos assim, que é quase como um easter egg, cara, em relação ao Arnold Schwarzenegger logo no começo do filme. Então, assim, ó, fica atento, porque tem, né, uma lembrança ali sobre quem era o protagonista de O Sobrevivente lá nos anos 80. Pô, galera, esse filme aqui, ele é da obra do Stephen King, e assistindo essa nova versão, me bateu muito uma questão de remake também sobre as obras do Philip K. Dick, tá? Me bateu muito até, já que eu falei do Arnold Schwarzenegger, Vingador do Futuro, que, querendo ou não, também foi um filme lá do final dos anos 80, início dos anos 90 ali, do Paul Verhoeven, que tinha o Arnold Schwarzenegger como protagonista ali, e teve a versão agora, né, uma década atrás, mais ou menos, talvez um pouquinho mais ali, dirigido, né, ali pelo Len Wiseman e protagonizado pelo Colin Farrell, que mudou muito, talvez assim também, algo que era a base do filme lá de trás, do Paul Verhoeven, para a nova versão, tá? Ele se baseou muito mais no remake, assim, na ação do que realmente a crítica, né, social, econômica, política. E aqui em Sobrevivente, tá? Ele não tem, o Edgar Wright não faz essa mudança também de gênero, tá? Ele deixa um gênero muito parecido, até porque a questão de O Sobrevivente é difícil tu sair de grandes sequências de ação, porque isso já marcava o filme original. E ele tem também essa questão de manter muito forte a questão toda da crítica, tá? Aqui, a diferença é, ao contrário do filme de 87, tá? Que talvez não seja um dos melhores exemplares dos filmes lá do final dos anos 80, que realmente pegavam e conseguiam fazer isso funcionar tão bem, tá? Dentro da trama ali colocada, como Paul Verhoeven, cara, né? Soube fazer muito bem, e vou dar só dois exemplos, assim, cara. O primeiro Robocop e o Tropas Estelares, o primeiro Tropas Estelares, obviamente, são dois filmes ali que o Paul Verhoeven, ele sabe colocar muito bem as suas ideias e muito bem colocar as suas críticas sobre o que ele quer falar, sobre o contexto todo de mundo, o que acontece nesse contexto todo de mundo, tá? Assim como tinha toda essa questão mais daí colocada para ficção científica, se a gente for considerar também as obras do Philip K. Dick. Mas aqui tem algo nesse filme, tá? Que ele não consegue realmente fazer isso funcionar. Ele tem muito um argumento, ele tem muito ali uma ideia que ele quer realmente representar no filme, só que essas coisas elas parecem que sempre estão um passo de realmente ter um efeito desejado. Onde, ao mesmo tempo, as sequências de ação do filme, elas são muito bem elaboradas, elas são muito bem feitas, o Glenn Powell, ele como esse protagonista de ação também, ele funciona muito bem. O filme ele tenta colocar também um aspecto de drama muito claro logo no começo do filme, para já entregar uma motivação para o protagonista, onde essas motivações elas funcionam muito bem, sem perder tempo, tá? E esse é um aspecto até muito importante do começo do filme. O primeiro ato do filme, ele tem um ritmo muito bom, muito bom. Onde também essa questão das críticas todas, né, políticas, econômicas, sociais, elas estão presentes, mas elas ainda não tomam um corpo, tá? Elas não são um real tema de importância dentro do filme ali. Ele vai ter mais tempo realmente para ter esse desenvolvimento mais para frente no filme, que é realmente o momento onde o filme também acaba pecando não só nessa questão, mas pecando também no seu ritmo. O primeiro ato do filme ele tem um ritmo muito bom. E ele não perde tempo em fazer as coisas acontecerem. E ao mesmo tempo ele não perde tempo de desenvolver, mesmo que alguns personagens com mais tempo, alguns personagens de uma maneira mais direta, mas ele não perde tempo em conseguir desenvolver os seus personagens com um ritmo muito bom, te colocando justamente assim, ó, o mais rápido possível dentro do grande conflito que é o tal do programa do The Running Man, que é a questão do sobrevivente. E isso depois, à medida que o filme vai avançando, à medida também que essas questões das críticas todas, né, das discussões todas sobre o que acontece nesse contexto todo de mundo ganham cada vez mais força, tudo parece que vai emperrando. E o ritmo do filme ele também vai emperrando. Parece que tu tem uma grande barriga nesse filme aqui,
onde tu quer falar algo e independente de conseguir ou não conseguir, tu quer falar sobre o mesmo assunto com uma vírgula. Então tu fala de novo sobre o mesmo assunto. E daí tu vai novamente uma terceira vez com uma segunda vírgula, né, logo depois de uma primeira frase, para falar de novo sobre o mesmo tema. Isso dá uma barriga muito grande pro filme, onde até as sequências de ação ali do segundo pro terceiro ato, elas começam a perder força. Porque esse filme tem 2 horas e 10, 2 horas e 12 minutos ali, tá? Ele dá um pouquinho menos se a gente for desconsiderar a questão dos créditos finais ali. Essa barriga, se tu consegue limpar assim, no mínimo uns 20 minutos, talvez até um pouquinho mais, tá? Uns 30 minutos desse filme, ele ia ficar com uma agilidade que lembraria muito a agilidade do primeiro ato, onde as coisas elas vão acontecendo sem perder tempo também, né? Mas conseguindo dar desenvolvimento para os personagens e para o conflito maior que vai vir a seguir e te manter mais conectado ali. E daí a gente chega nessa grande questão, porque tu tem um grande problema do quê? Para mim, a maneira como o Edgar Wright tenta colocar essas questões todas ali, de discutir, de mostrar os lados, tudo mais, chega talvez num ápice, que é uma cena onde tu tem a personagem da Emilia Jones junto com o personagem do Glen Powell, que obviamente não vou entrar em detalhes aqui sobre o que acontece, porque obviamente que isso envolve spoilers, mas é uma cena já indo para os momentos finais do filme, para a grande sequência final do filme. É a cena que abre toda aquela situação, onde ali tu tem claramente uma tentativa de colocar uma discussão final sobre ambos os lados, tá, da discussão. E nesses ambos os lados, tu tem argumentos para o sim e para o não, vindas de cada personagem, só que de uma maneira um pouco mais forçada para acontecer. Onde tu tem ali, no próprio diálogo, algumas coisas colocadas assim, de uma maneira mais simples e banal, tá? A maneira como é levada para tu ter uma discussão final sobre esse assunto de divisão de classes, por exemplo. Assunto também do que acontece, do porquê que o sistema inteiro ele funciona dessa forma e como que funciona toda a manipulação por trás dele também. Então, é uma tentativa de realmente colocar com mais força toda a questão do argumento, trazer essa crítica, fazer realmente essa discussão acontecer. Só que, aquilo que eu falei antes da crítica, parece que ele te apresenta a situação, ele vai te dando ali esse desenvolvimento, ele vai dando os argumentos, mas parece que alguma coisa não está funcionando no meio de tudo isso. Alguma coisa não está funcionando. E talvez também algo que venha contra uma tentativa assim, né, de abrir esse grande ato final do filme com essa discussão ali de uma maneira mais clara, mais direta, num diálogo entre dois personagens, é a tal da barriga, que emperra muito também o ritmo do filme do que acontece antes ali. Então, galera, pô, é um filme que eu esperava bem mais do que ele realmente conseguiu me entregar. Além da questão do divertimento, porque, pô, tu tem atores ali que estão conseguindo colocar realmente os personagens na medida certa do que eles têm que parecer, tá? Entregando justamente aquilo que tu espera de um personagem, como ele está sendo colocado pra gente, como ele está sendo vendido pra gente. Por exemplo, como o Domingo como grande apresentador, tá exatamente aquela figura como a gente já se caracteriza imaginar de, né, um personagem dentro desse contexto todo que a história se envolve. A gente já viu outros tantos na cultura pop como esse personagem ali, né, o Bobby T, que é o personagem do Como Domingo, ele também representa aqui, e ele tá muito bem. Talvez o grande personagem ali, o líder de todo esse sistema que comanda tudo, que é o Dan, que é o personagem do Josh Brolin, é a mesma coisa, cara. Ele entrega exatamente aquilo que... E o Josh Brolin já é um ator tão taribado, que já fez personagens parecidos com esse por mais de uma vez na sua carreira, ele sabe exatamente o que tem que entregar. E talvez o principal que o Edgar Wright consiga colocar, tá, é realmente deixar esses atores usufruírem desse, digamos, mínimo que tu já espera do personagem, né, do estereótipo que tu espera daquele personagem, dar espaço para realmente eles entregarem e fazer funcionar aquele estereótipo que tu está esperando daquele personagem ali. Tinha algo falado, tá, nas críticas já americanas sobre talvez esse ser o filme menos Edgar Wright dos filmes do Edgar Wright. Assistindo O Sobrevivente, eu acho que eu consegui entender por que alguns críticos apontaram isso. De faltar, talvez, assim, essa questão do Edgar Wright de conseguir
expor além, talvez, aquilo que ele realmente gostaria de colocar nesse filme aqui. Pode ter acontecido mudanças, obviamente, porque o filme tem um grande orçamento, ele é mais de 100 milhões de dólares, é um filme que tem a questão do Man colocando muito dinheiro junto da Paramount. Tem várias questões que vão acontecer também numa pós-produção, que vão acontecendo, né, nos gabinetes de quem comanda tanto a questão de produtor quanto de estúdio, ter tido alterações também para tu chegar nesse corte final do filme. As sessões teste, pode ter acontecido algumas outras coisas também nesse meio tempo, mas que realmente parece que tem um Edgar Wright ali não conseguindo colocar realmente aquilo que ele quer falar no filme, ou algumas coisas simplesmente o emperram também. E isso acaba trazendo também essa conclusão de ser o menos Edgar Wright dos filmes do Edgar Wright que já aconteceram. Mas galera, essa aqui é a minha opinião, quero muito saber a opinião de vocês. Coloque abaixo nos comentários se vão assistir o filme já na estreia agora, no fim de semana de estreia aqui no Brasil. E se já assistiram, o que acharam do filme pra gente poder seguir conversando. Não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.